Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar na nossa aula de teoria de controle, né? Fazer alguns exemplos, alguns exercícios para a gente possa entender um pouquinho melhor a teoria que nós fizemos, dessa primeira parte, né? Então, vamos trabalhar com resolução de exercício, começando com a modelagem do sistema, que é a parte mais importante do sistema. Por quê? Porque com a modelagem você pode depois fazer avaliação de desempenho desse sistema. Primeiro precisa ter um modelo, né? E considerar, nesse caso, um sistema elétrico. E nesse sistema elétrico eu quero o seguinte, eu quero determinar qual é o modelo matemático para esse sistema. Veja que existem muitas maneiras de você definir modelos, né? Mas o que nós queremos descrever é o modelo através de equação diferencial, ou seja, a dinâmica do sistema. Então, para este caso, eu tenho um circuito RLC, aqui eu tenho um resistor, né? Eu tenho um indutor e tenho um capacitor. E eu quero terminar com a lei. A primeira coisa para eu começar a trabalhar com esse sistema, eu preciso conhecer algumas leis básicas, né? Uma das leis que eu escrevi aqui, para escrever a solução, tá? Vai ser encontrar a lei de Ohm, que a tensão é dada por resistor, né, vezes a corrente. E a tensão do indutor. A tensão do indutor, na verdade, vai ser o indutor vezes a derivada da corrente que passa no indutor. Da mesma forma, a tensão aqui no capacitor vai ser 1 sobre C da integral de 0 até t de t dt. Né? Então, com essas três informações básicas, eu já começo a construir o meu modelo. Né? Bom, eu preciso de mais uma informação. A informação é saber a lei de Kirchhoff. Só que a lei de Kirchhoff nós temos para duas situações, uma para a corrente e para a tensão. Né? Eu quero usar, nesse caso, para a corrente, porque a minha fonte é a fonte de corrente. Então, se eu olhar para cá, eu consigo definir o seguinte, que a corrente T é, na verdade, a soma das correntes no resistor, no indutor e no capacitor. Ok? Muito bem. Veja que com essas informações, eu já posso, a partir dessa equação que inicialmente é algébrica, descrever o seu modelo dinâmico. Veja, a corrente no resistor eu posso, a partir dessa equação aqui, ó, eu vou escrever bem aqui, ó, VR, tá? A tensão aqui vai ser R vezes I de T. E eu consigo daqui, ó, fazendo o manuseio algébrico, dizer o seguinte, que I de T vai ser, que é o IR, né? A corrente no resistor, vai ser a tensão sobre R. Substituo aqui, ó, V sobre R. Vou escrever até em minúsculo. Né? Da mesma forma, eu posso descobrir quem é a corrente no indutor. Tá? Desta equação, V de T, ó, a tensão, que eu tenho aqui L vezes a derivada I de T dt, eu posso muito bem daqui aplicar a integral, né, encontrar que o I de L de T, na verdade, vai ser 1 sobre L. Veja que para eu calculo integral. Então, vai ser integral de 0 até T de VT dt. Tá aqui, ó. Então, ó, vem aqui, ó, e substituo 1 sobre L, integral de 0 até T, VT dt. A mesma forma eu calculo a corrente no capacitor. Tá? A partir desse modelo, dessa equação integral, eu derivo do lado e encontro I de C. Veja, com isso, ó, eu consegui descrever uma equação dinâmica que descreve o comportamento desse sistema, desse circuito elétrico. Ora, alguém poderia dizer, professor, mas o senhor acabou de descobrir uma equação onde tem uma integral. Realmente é verdade. Então, essa equação é uma equação diferencial. Mas o que nos interessa bastante é que nessa equação nós temos o que? A derivada. Tá? Que eu posso depois, fazendo os ajustes matemáticos, tirar essa integral e deixar tudo em forma de equações diferenciais. Percebam que a nossa análise aqui é tentar descrever o modelo matemático para esse sistema elétrico. E nós acabamos de encontrar esse modelo. É esse modelo que será utilizado um pouquinho para frente para que vocês possam avaliar o desempenho. Vamos ao próximo modelo, tá? Veja, pessoal, o nosso segundo exemplo para a resolução de exercício, né, agora é usar um pouquinho de matemática. Agora, quero lembrar o seguinte, veja que no primeiro exercício que nós começamos a fazer resolução, nós tínhamos um sistema, e desse sistema nós estamos querendo fazer o seguinte, nós queremos saber qual é o modelo dinâmico do meu sistema. Esse é o trabalho. Claro que existem outras formas de modelo, nós estamos interessados nesse momento no modelo dinâmico, que é descrito através de equações diferenciais. Contínua também. Né? Agora, detalhe interessante.
Quando você tem um modelo, normalmente você cria um modelo com certo objetivo. Você quer estudar aquele sistema a partir do modelo, né? E muitas das vezes, quando você quer estudar esse sistema, normalmente a equação diferencial ela é um pouco difícil de ser resolvida. Então, o que ocorre normalmente? Você vai tentar encontrar uma ferramenta que facilite seu estudo. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos apresentar uma ferramenta que facilite o nosso estudo. E uma dessas ferramentas é exatamente transformar de Laplace. Né? O que a transformar de Laplace vai fazer? Ela vai pegar um sistema que está no domínio do tempo e transformar para o domínio da frequência complexa. Quando ocorre isso, esse novo modelo matemático é um modelo puramente algébrico, que é fácil de ser resolvido. Né? Depois que você faz essa resolução, você vai passar o quê? Para a transformada inversa e volta para o domínio do tempo, onde será resolvido, onde será compreendido ou entendida a melhor solução do problema, para que você tenha aquelas análises que você vai fazer. Então, nesse exemplo, o que nós queremos fazer? Nós queremos transformar o domínio do tempo para o domínio da frequência complexa. Então, aqui eu quero saber o seguinte: dado o sistema, dado o modelo, tá? Descrito por f de t igual a 4e elevado a menos 3t, mais 3 cosseno de 2t menos 6 seno de 5t, qual é o modelo lá no domínio da frequência complexa? Claro que para você encontrar para fazer essa transformação, existe uma integral a ser resolvida. Né? Você precisa resolver a integral para encontrar cada uma das parcelas. Agora, nós queremos fazer uma coisa mais prática. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar buscar que alguém já calculou, né, isso, a integral para cada uma das funções, e encontrar uma tabelinha, a tabela de transformadas básicas de Laplace. Eu coloquei aqui do lado algumas transformações. Por exemplo, eu tenho e elevado a menos at, resolvo através da integral isso aqui, né, isso, e vou encontrar na tabela 1 sobre s mais a. Tá? Se for cosseno de ômega t, a transformada de Laplace dele vai ser s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. E se for seno, vai ser ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Veja que isso aqui você consegue encontrá-lo na tabela de maneira bem simples, para que você possa manusear. Né? Muito bem. Então, quando eu olho para esse sistema, veja que eu vou aplicar a transformada de Laplace, em f de t. Na verdade, vai ser a transformada de Laplace em cada uma das parcelas. Por quê? A transformada de Laplace tem a propriedade de linearidade. Né? Então, eu posso aplicar a transformada de Laplace aqui, ó, de número 4 é elevado a menos 3t, mais a transformada de Laplace de 3 cosseno de 2t, tá? Menos a transformada de Laplace, ó, tá? De 6 seno de 5t. Okay? Veja que aparentemente é uma linguagem meio carregada, pesada, né? Mas você apenas para simbolizar. A transformada de Laplace de f de t vai ser o nosso f de s. Ó. Veja que já passou para o domínio da frequência complexa S. E a transformada de 4 elevado a menos 3t, quando eu olhar para cá, eu já percebo que tem uma similaridade aqui. Ó. Então, 4 pode ser integral, porque existe a propriedade de homogeneidade. Então, eu tenho 4 vezes 1 sobre S mais 3. Ó. Veja que o A é o 3, que está aparecendo aqui. Ó. Então, fica mais 3 porque é menos. Né? Mais, ó, 3. E aqui é o cosseno. E se é o cosseno, eu olho para cá, eu tenho um correspondente. S sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, fica 3 vezes S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Menos, ó, 6 seno de 5t, que corresponde a seno de ômega t. Isso, olha o ômega. Exatamente o 5. Então, fica 5 sobre S ao quadrado mais 5 ao quadrado. Nesse caso aqui, o nosso ômega vale 2, ó, que é do cosseno. Tá? Então, eu posso escrever a função definida por f de s assim, ó, 4 sobre s mais 3, mais, ó, 3s sobre s ao quadrado mais 4, menos 5 sobre s ao quadrado mais 25. Veja que, nesse caso, eu acabei de determinar qual é o correspondente. Veja, correspondente no domínio complexo da função definida por f de t, que está no domínio do tempo. Aqui, ó, acabei de transformar, tá?
o modelo no domínio do tempo para um modelo no domínio complexo. Que é isso que nós queremos fazer. Vamos fazer outro exemplo? Veja o segundo exemplo do nosso exercício, né? Para ficar bem claro o que nós estamos fazendo. Né? No segundo exercício eu tenho uma função definida assim, ó, 3u. Esse u, na verdade, representa uma função chamada função degrau unitário. Né? Menos 5 sobre 4 é elevado a menos 2t seno de 3t. Veja que eu já posso fazer isso direto, não tem problema. Nós fizemos no primeiro exemplo, fizemos aplicando a transformada, descrevendo, né? Às vezes fica um pouco complicado, você pode fazer direto. Então, nesse caso, olha, aplica a transformada de Laplace, eu vou ter f de s. Tá? 3 vezes. Observe que eu vou lá na tabela, isso é uma maneira prática, você pode trabalhar nisso. O degrau, que é u de t, vai ser definido assim, u de t, quando eu aplico a transformada de Laplace em u de t, eu vou ter 1 sobre s. Eu venho escrever aqui, ó, 1 sobre s, menos 5 quartos. Veja que esta expressão já tem expressão já calculada, não é isso? Aqui, ó, é elevado a menos at seno de ômega t, tá? Esse aqui é um t. Vai ser exatamente ômega sobre s mais a ao quadrado mais ômega ao quadrado. Veja que o ômega está ao lado do t e o a está aqui na exponencial. Então eu posso já similarmente escrever aqui, ó. Aqui vai dar quem, ó? Esse aqui vai ser ômega sobre s mais 2 ao quadrado mais quem, ó? O ômega 3 ao quadrado. Tá? De posse disso, eu já posso então escrever a função definida por f de s da seguinte forma: 3 sobre s menos, aí eu posso escrever aqui, ó, 5 quartos, tá? De ômega sobre s mais 2 ao quadrado mais 9. Claro que você pode pegar e desenvolver isso por notável, não há problema em relação a isso. Mas você já encontrou a função que você desejava, definida por f de s. Tá? Você fez o quê? Você, na verdade, o que você tem você tem aqui um modelo, observe, tá? Que está no domínio do tempo, tá? Domínio, a gente fala temporal, né? Domínio do tempo, e você transformou para um modelo algébrico. Tá? Modelo algébrico. Claro que esse modelo algébrico é apenas uma ferramenta que você vai utilizar para facilitar a resolução do problema, né? Agora eu quero lembrar que na prática, quando você está fazendo, pode acontecer de você, dependendo do modelo que você construiu no domínio do tempo, pode ser que esse modelo ele não consiga ter esse modelo algébrico. Tá? Então, você tem que ter muito cuidado com a definição da transformada de Laplace. Vamos passar para mais exemplos, para a gente trabalhar um pouquinho mais e vamos diversificar o que nós estamos querendo fazer. Vamos lá, então é o seguinte, nesse outro exercício, nós queremos agora fazer a transformada inversa, né, de Laplace. Então perceba que a etapa inicial nós começamos fazendo um modelo, importante, você cria um modelo dinâmico. Ao fazer o modelo dinâmico, você transformou daquele modelo dinâmico, depois que foi o segundo exercício, para um domínio algébrico, na variável complexa S. Né? Agora nós queremos sair da variável complexa S para o domínio, observe, para o domínio que a gente já conhece, o domínio do tempo. Tudo isso que nós estamos fazendo é para tentar facilitar a resolução daquela equação dinâmica. Né? Então aqui, olha, no primeiro exemplo, vamos fazer uns exemplos para diversificar a quantidade ou a forma como você vai resolver as questões. Tá? Então, esse primeiro exemplo, eu tenho uma função na variável s, definida por f de s igual a s mais 5, s vezes s mais 2. E eu quero saber qual é a transformada inversa disso. Veja que quando eu tenho uma transformada que são transformadas imediatas, você consegue verificar qual é a relação direta da transformada de Laplace com a transformada inversa no domínio do tempo e vice-versa. Aqui não, aqui você não consegue fazer isso de imediato. Então você precisa primeiro fazer o quê? Preparar a função para encontrar qual é o correspondente a ele. Tá? Então, veja que aqui, olha só, o que você vai fazer? Você vai fazer isto aqui como uma fração parcial ou frações parciais, definida assim, A e B sobre S mais 2. Porque quando você escreve desse jeito, você já consegue encontrar qual é o correspondente dele no domínio do tempo. É mais imediato, é mais fácil. A questão é que eu preciso encontrar quem é o valor do A, quem é o valor do B. Tá?
E aí eu preciso, para resolver esse encontrado, tenho duas maneiras de resolver. Uma é você usar a igualdade de polinômios, e a outra é usar o teorema do resíduo. É o que eu prefiro usar o teorema do resíduo para isso, né? Então o teorema do resíduo vai nos dar da seguinte forma, né? Já de forma, observe que nós já fizemos essa aula, a parte teórica, né? Você pode assistir nossas aulas anteriores, rever as aulas anteriores, rever o conteúdo, né? Muito bem, então o A vai ser o seguinte, vai ser quem? Vai ser a f de S, ou seja, S mais 5 sobre S mais 2, ó, vezes quem? O polinômio do denominador daquela variável que você quer calcular, nesse caso S, quando o S tende a zero. Veja que você está calculando, na verdade, o limite dessa expressão. Por isso eu coloquei tende a zero. Então eu simplifico, ó, S com S e vou substituir o valor do A. Portanto, o A aqui vai ser S mais 5 sobre S mais 2, quando S tende a zero. Tá? De imediato, perceba que eu substituindo S aqui, ó, 0 e 0, eu vou ter como correspondente 5 sobre 2. Ó. É o valor do A. Tá? E para o B, da mesma forma, para o B, eu pego a função definida por f de S, que vai ser S mais 5, S mais 2, ó, vezes quem? Aquele polinômio que está no denominador daquela variável que eu desejo, ó, que vai ser quem? S mais 2. Tá? Aonde? Aplicaram no ponto menos 2. Menos 2 é exatamente a raiz do S mais 2. Então, eu venho, ó, substituo, tá? E, portanto, B vai ser S mais 5 sobre S, quando S tende a menos 2. Perceba que eu venho aqui, ó, agora e substituo S. Se eu vou ter menos 2 mais 5, vai dar 3 positivo. E embaixo menos 2, então fica menos 3 sobre 2. Esse menos é o resultado do negativo, do denominador. Tá? Então encontrei o valor, eu acabei de determinar a parte do teorema do resíduo, o valor de A e B. Isso significa que agora o meu f de S, olha, tá? Ele vai ser reescrito em forma de frações. O A eu já encontrei, que é 5 sobre 2, tá? Vezes 1 sobre S. Ó, o valor do B é menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, vezes 1 sobre S mais 2. Tá? Percebe que na nossa tabela a gente já sabe qual é o correspondente de 1 sobre S. 1 sobre S é exatamente o degrau. E 1 sobre S mais 2 é exponencial. Então eu venho e substituo. Significa que f de t, ó, aplica a transformada inversa, vai dar 5 sobre 2 vezes o de t, ó, menos 3 sobre 2 é elevado a menos 2t. Tá? Sempre lembrando que nós fizemos anteriormente, assim, ó, f de t, u de t, o correspondente dele vai ser 1 sobre s. Né? E quando eu tenho e elevado a menos at, o correspondente dele vai ser 1 sobre s mais a. Tá? Veja que eu estou aqui, ó, e quero voltar para esse domínio do tempo. Foi o que eu fiz aqui, ó. 1 sobre s, eu estava aqui, vai ser quem? O de t, ó. E 1 sobre s mais 2, ó, volta para o exponencial. Então fica 3 sobre 2 elevado a menos 2t. Percebo que nesse primeiro exemplo, nós conseguimos mostrar, para que você, de forma até um pouco prática, um exercício, não é isso? Que você tem a função do domínio complexo e transforma para o domínio do tempo. Aqui, ó. Agora, por que nós fizemos essas frações parciais? Ou você usa algumas técnicas? Porque, de forma, olhando para essa expressão, se de forma mais imediata você não consegue perceber qual é a transformada inversa. Tá? E a partir da resolução da transformada Laplace, ou seja, o manuseio algébrico, você consegue então enxergar qual é a transformada inversa. Vamos fazer outro exemplo? Bom, vamos lá, pessoal. Então, o nosso próximo exemplo, exemplo B, tá? Eu estou fazendo uma diversidade de exemplos para que vocês tenham uma referência boa na hora de fazer exercício, até uma orientação como fazer exercício. Muito bem. Nesse caso, observe que eu tenho uma função definida por f de s, que já está no domínio da variável complexa, dada por 3s ao quadrado, 5s mais 3, sobre s ao quadrado mais s. Percebam que neste caso, olha o que ocorre. Eu tenho um polinômio no numerador e tenho um polinômio no denominador. O polinômio do numerador tem o grau 2, o denominador tem grau 2, não é isso? Isso quer dizer que eu preciso então preparar melhor esse
essa fração. Porque na prática a gente precisa ter que o polinômio do numerador seja menor, tenha um grau menor que o polinômio do denominador. Então, para que isso ocorra, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir o polinômio pelo outro. Tá? Então, eu vou pegar 3s ao quadrado mais 5s mais 3, ó, tá? E vou dividir, faça aquela divisão de polinômio que você já estudou anteriormente, não é isso? Ó. Eu tenho 3s ao quadrado, dividido por 3s, vai sobrar 3. Ó. Então, eu tenho ó, mais com mais dá mais, e para cá, menos 3s ao quadrado. Ó. Mais com mais dá mais, e para cá, menos 3s. Tá? Bom, não tem mais ninguém para multiplicar, eu venho, simplifico 3s ao quadrado com 3s ao quadrado, que é mais e menos. E aqui eu tenho 5 menos 3, vai dar 2s mais 3. Tá? Então, eu consegui fazer uma divisão e consigo reescrever esse polinômio da seguinte forma. F de s é igual a parte inteira, 3, mais o numerador 2s mais 3, sobre o denominador. Tá? Se você olhar bem, tá? Vai ser quem? Ó, s ao quadrado mais s. A gente já percebeu que nós temos uma forma decomposta disso aqui, não é isso? Que é exatamente, ó, f de s é igual a 3 mais ó, 2s mais 3, e aqui s mais 1. Então agora, veja, este aqui, se eu aplicar a transformada inversa, esse aqui eu já sei. Isso aqui, ó, do 3, eu já sei quanto vale, né? Que a gente consegue encontrar na tabela. Agora esse aqui eu preciso preparar, então eu vou fazer a parte, essa expressão, para saber qual é o correspondente dele, né? Então eu venho aqui o seguinte, ó, eu pego 2s mais 3 sobre s mais 1 e descrevo em forma de fração, de frações parciais. A sobre s mais b sobre s mais 1. Ok? Então, veja que com isso eu posso descobrir o a e o b. Detalhe, eu uso o teorema do resíduo ou posso usar a igualdade de polinômio, né? Se eu usar o teorema do resíduo, eu tenho o seguinte, ó, aqui, o valor do a vai ser 2s mais 3 sobre s mais 1, vezes quem? O polinômio daquela variável, do polinômio da variável que eu estou desejando, s, quando s tende a zero, que é a raiz dele. Ó. Simplifico s com s, veja que o a vai ser 2s mais 3 dividido por s mais 1. Tá? Quando eu substituir o zero aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 0, dá 0, sobra somente 3. Denominador, 0 mais 1, vai dar quanto? 1. Ou seja, o resultado vai ser 3. Ó. Okay? E o valor do b? O valor do b, da mesma forma, vai ser 2s mais 3 sobre s mais 1, vezes s mais 1, quando o s tende a menos 1, tá? Que é exatamente a raiz do s mais 1. Simplifico s mais 1 com s mais 1. Perceba que o b ficou sendo 2s mais 3 sobre s, ó, quando s tende a menos 1. Tá? Veja que agora, tendo esse valor, vem o menos 1, substitui aqui. Ó. Substitui aqui, eu vou ter ó, 2 vezes menos 1, dá menos 2. Menos 2 ó, mais 3 vai dar 1 positivo. Tá? 1. E o denominador é s, vai dar quanto? Menos 1. Faço o juízo sinal, o resultado é menos 1. Veja que com isto, eu tenho o valor do a, da variável a e da variável b. Esse a e b, claro, depois a gente vai estudar com muito cuidado, esses são chamados resíduos do meu sistema, né? Mas inicialmente, só para isso é uma curiosidade. Aí eu reescrevo o f de s assim, ó, 3 mais o valor do a. Se eu olhar para o a vai ser 3, ó, 3 sobre s, ó, mais b. b vai ser menos 1 sobre s mais 1. Tá? Então, isso significa que eu reescrevi a expressão de forma que agora eu consigo ter de forma mais clara qual é o correspondente dele. Quando eu aplicar a transformada inversa aqui, ó, veja, a transformada inversa, menos 1 dessa expressão toda, né? Eu vou ter desse lado f de t, e aqui ó, eu vou ter 3 vezes o impulso de t. Essa é uma função nova que apareceu, né? Que é o impulso, mais 3u de t, ó, que 1 sobre s é 3u, menos é elevado a menos t. Ó. Aqui está 1. Tá?
Com isso, eu encontrei quem é a função que está definindo o domínio do tempo para essa expressão algébrica. Né? Sempre lembrando que você tem o quê? Você tinha a expressão, um modelo, transformou no domínio da frequência complexa e depois transformou o domínio da frequência complexa no domínio do tempo. Ok? E isso é transformado em inversa. Vamos ver outro exemplo para que a gente possa ter mais conhecimento sobre. Muito bem, então olha, o próximo exemplo, o exemplo 3, né? Aqui o exemplo 3 do exercício, o exemplo C, né? Eu tenho um outro modelo interessante. Nessa função definida por f de s, 2s mais 13 sobre s ao quadrado mais 4s mais 13, eu posso também fazer frações parciais, não há problema em relação a isso. Né? Mas você pode encontrar uma forma mais, diria assim, mais elegante de fazer, usando a parte do manuseio algébrico. Então, nesse caso, eu posso fazer o seguinte, ó, se eu olhar para cá, quando eu calcular, eu já percebo que eu vou encontrar um delta negativo na hora de calcular a raiz, para poder fazer a decomposição. Claro que aí não tem problema, porque está um número complexo. Pode continuar a resolução do problema. Né? Mas eu posso escrever essa expressão da seguinte forma, olha. F de S vai ser, decomponham essa expressão 2S da seguinte forma. 2S mais 4 mais 9, que é exatamente o 13. Né? E aqui eu posso fazer o seguinte, ó, S ao quadrado mais 4S mais 4 mais 9. Veja que ao fazer isso, o que aconteceu? Eu transformei para o notável aqui embaixo, ó, com mais o 3, que pode ficar exatamente assim, ó. F de S, posso descrever assim, ó, 2S mais 2, que é essa expressão 2S mais 4, mais 9. Ó. E aqui, ó, para o notável, S mais 2 ao quadrado, ó, mais 9. Tá? Veja que quando eu desenvolver isso aqui, eu vou ter o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, que é o que está aqui. Ó. Ok? Bem, veja que eu posso agora decompor essa expressão assim, ó. F de S, ó, sendo 2, e coloco assim, ó, S mais 2, aqui essa expressão aqui, sobre S mais 2 ao quadrado, mais, eu posso escrever o 9 sendo 3 ao quadrado, mais, separo para o 9, ó, 3 vezes 3 sobre S mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Né? Perceba que quando eu fiz esse manuseio algébrico, facilitou o meu entendimento. Por quê? Porque eu já consigo perceber que isso aqui tem uma relação com cosseno. Então, no fundo, quando aplicar a transformação de Laplace, meu f de t aqui vai ser quem? Vai ser 2, ó, é elevado a menos 2t, ó, cosseno de 3t. Porque tem um s mais 2, então é o cosseno. E aqui não tem s, então aqui vai ser quem? 3 elevado a menos 2t, seno de, olha, 3t. Agora, se você fizesse igualando a zero, você teria que decompor, usar o teorema do resíduo, né, e no final descrever em forma de potência, que ia aparecer exatamente esse resultado. Né? O que eu quero chamar a atenção para você é que você pode, ao alterar uma função, um domínio complexo, você pode muito bem fazer o seguinte, tentar verificar como é que você pode manusear algebricamente para que você consiga encontrar um par que esteja relacionado ao domínio do tempo. Veja, esse está relacionado ao domínio do tempo com este, ó. Este com esse. Né? Aí eu preciso identificar e fica a maneira mais simples de fazer. Tá? Veja que uma coisa que eu quero chamar bastante atenção é que vocês precisam treinar, praticar, não é isso? Verificar, porque com esse modelo que eu estou mostrando para vocês, você já consegue direcionar, quando olhar uma questão, como resolver essa questão. Vamos ao próximo exemplo? Bom, vamos lá, o nosso próximo exemplo, tá? O exemplo B. Eu estou fazendo vários exemplos de forma diversa para você ter um caminho, não é isso? De estudo, de resolução de questão. Nesse caso, observe que eu tenho um polinômio, né, em forma de fração, definido por uma função na variável s. Né?
em que eu tenho os polos, as raízes do denominador, melhor dizendo, a raiz do denominador, com raiz múltipla. Por exemplo, aqui eu tenho uma raiz múltipla por menos 1. Menos 1. Tá? Então, neste caso, eu também faço o seguinte, ó, não há uma maneira, você não consegue encontrar um par correspondente de forma imediata, então você precisa preparar. Vou preparar em forma de frações parciais, então fica A sobre S menos 2, mais, vou chamar aqui, ó, de B, chamar de B1 sobre S mais 1 ao quadrado, mais B2 sobre S mais 1. Tá? Percebam que nesse caso, olha o que aconteceu. Eu peguei o S mais 2 aqui no primeiro termo, B1, e peguei o outro próximo termo, sendo S mais 1. Isto ocorre porque você tem aí uma multiplicidade na raiz menos 1, 2. Né? Vamos ver como é que se resolve. Para encontrar o resíduo A, esse valor do A, né, usando o teorema do resíduo, eu tenho exatamente a função definida, ou seja, S ao quadrado menos 2S mais 1 sobre S menos 2 vezes S mais 1 ao quadrado, vezes quem? S menos 2, quando o S tende a 2 positivo, que é a raiz desse polinômio denominador, onde está o resíduo A. Né? Simplifico S menos 2 com S menos 2, sempre lembrando que esse cálculo é feito para o limite. Tá? Então está a setinha aqui tendendo para 2. Após fazer isso, eu substituo esse valor 2 na expressão. Então, o A bem aqui vai ser, ó, vou colocar assim, S ao quadrado menos 2S mais 1 sobre S mais 1 ao quadrado quando o S tende a 2. Né? Se eu substituir aqui, veja, 2 ao quadrado vai dar 4, menos 2 vezes 2, 4, e 4 menos 4 dá 0. Sobra somente o número 1. Aqui, ó. Denominador, aqui fica 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Tá? Então, significa que o valor do A vale 1 sobre 9. Para o B1, veja, o B1 vai ser feito da seguinte forma. Vou pegar a função f, que é S ao quadrado, menos 2S mais 1, sobre S menos 2, vezes S mais 1 ao quadrado, vezes S mais 1 ao quadrado. Quando S tende a menos 1, que é a raiz desse polinômio aqui, ó. E peguei o S mais 1 ao quadrado. Está tendendo a menos 1. Simplifico, ó. Simplifico. Então, B1 vai ser S ao quadrado, menos 2S mais 1 sobre S menos 2, quando S tende a menos 1. Próximo passo é substituir. Então, veja, quando eu substituir aqui, eu vou ter quanto? É que se eu olhar para cá, eu vou ter menos 1 ao quadrado, é isso? Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. E vou ter, ó, menos 1 no S, fica 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Sobre, ó, menos 1 aqui, ó, menos 1 menos 2 dá menos 3. E, portanto, fica menos 4 terços. Tá? Fazer um juízo sinal de menos com mais dá menos 4 terços. Então, o valor do B1 fica menos 4 terços. Agora, olha só o que é legal. Para o B2, tá? B2 aqui, ó, eu calculo a derivada dessa expressão que foi feita no B1. Tá? Então, eu tenho a derivada, tá, em S de quem? Dessa expressão, que eu vou escrever aqui, ó, S ao quadrado menos 2S, tá, mais 1 sobre, ó, S menos 2 vezes S mais 1 ao quadrado, vezes S mais 1 ao quadrado, quando S tende a menos 1. Aí, tá? Veja que a derivada é a primeira. Né? Simplifico, ó, S mais 1 com S mais 1. Então, B2 vai ser a derivada que eu poderia ter feito de imediato aqui, ó, tá? De ds de quem? De S ao quadrado menos 2S mais 1. Sobre quem? S menos 2, ó, quando S tende a menos 1. Tá? Essa derivada, perceba que apareceu uma derivada do quociente. Né? Então, B2 vai ser, usando a regra do quociente, derivada primeira vai dar quanto aqui? Ó? 2S menos 2. Que a derivada de S ao quadrado é 2S. A derivada de 2S é 2, ó, ficou menos. A derivada da constante 1 é 0. É isso?
vezes a segunda, tá? Que é S menos 2. Aí menos a primeira. Vou colocar assim, ó, S ao quadrado menos 2S mais 1, vezes a derivada da segunda. A derivada de S vale 1. A derivada constante menos 2 é 0. Então aqui fica 1. Sobre a segunda ao quadrado. S menos 2 ao quadrado. E isso sempre lembrando que o S vai ser substituído por menos 1. Tá? Então, fazendo as contas B2 aqui, ó, eu vou ter, ó, multiplicando aqui, ó, 2S ao quadrado menos 4S, ó, tá? Termo a termo, menos 2S mais 4. E olhando para cá, vou ter menos S ao quadrado mais 2S menos 1 sobre S menos 2 ao quadrado. Ok? Simplifico, olha, S mais 2S com menos 2S. Aí eu posso ter aqui, ó, B2, 2S ao quadrado menos S ao quadrado vai dar S ao quadrado. Vai sobrar aqui, ó, menos 4S. E aqui, ó, mais 4 com menos 1, mais 3, ó, sobre S menos 2 ao quadrado. De forma que quando eu substituir agora o menos 1, tá, devido ao espaço, eu vou ter menos 1 ao quadrado, vai dar 1 positivo, ó, 1, mais 4 dá 5, 5 mais 3 dá 8. Tá? Aí eu tenho menos 1, ó, menos 1, menos 2 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar exatamente 9. Então veja, com isso, eu encontrei que é o valor do A, do B1 e do B2. Qual é a característica importante nesse exemplo? É que esse S1 devido à multiplicidade é feita pela derivada. Tá? Se tivesse mais, ia derivar a segunda, assim por diante. Okay? Então vamos verificar agora como é que fica a transformada já na forma de frações. Vou apagar a luz rapidamente. Veja que ao calcular o valor do A1, do A, né, isso, B1 e B2, nós conseguimos descrever, né, em forma de frações parciais os respectivos valores. Então, para o A eu tenho 1 nono, né, isso nós calculamos, B1 menos 4 terços e B2 8 nono. Substituindo aqui no valor do A, B1 e B2, o A vale 1 nono, 1 sobre S menos 2, menos o B1, 4 terços, 1 sobre S mais 1 ao quadrado, mais B2, que é 8 nono, vezes 1 sobre S mais 1. Então, veja que agora eu aplico a transformada inversa. Né? Ao aplicar a transformada inversa, nesse primeiro tem aqui o F de T. Eu vou ter 1 nono. Ó. Este aqui a gente já conhece, né? Já é um correspondente. É elevado a, se é menos, fica 2t, ó, exponencial. Menos 4 terços. Este aqui, você vai na tabela, né? E você encontra isso aqui, vale t elevado a menos t, ó, exatamente menos 1. Tá? Mais 8 nono. Esse aqui é elevado a menos t. Ó, tá? Veja que aqui, ó, é exatamente de forma similar. O correspondente desse é este aqui, ó, tá? Dado pela exponencial. Então, o que ocorreu? Nós acabamos de encontrar qual é a função no domínio do tempo. O que é importante é relembrar nessa etapa que nós estamos fazendo é que nós tivemos primeiro o modelo. Isso é importante ter isso na nossa mente. Temos o modelo. Depois do modelo, nós transformamos para o domínio da frequência complexa. E depois, da frequência complexa, nós transformamos para o domínio do tempo de novo. Tudo isso por quê? Porque facilita a resolução do problema. E essa maneira que a gente tem para trabalhar, né, nessa parte de modelagem, para analisar o desempenho, fica bem mais fácil. Vamos no próximo exemplo fazer outras questões. Veja que nesse próximo exercício nós andamos um pouquinho mais, a gente vai fazer agora aquela resolução desde o domínio do tempo até usando o domínio complexo, não é isso? Foi transformado em inverso, depois volta o domínio do tempo para resolver a equação. Então, normalmente, o que ocorre? Quando você tem um sistema, você modela o sistema por uma equação diferencial. Por exemplo, este aqui, ó, é o modelo de uma equação diferencial, tá? Que descreve o modelo do meu sistema. Então, para que eu possa resolver, uma das maneiras simples de resolver, né, é usar a transformada de Laplace. Então, significa o seguinte, que eu preciso aplicar a transformada de Laplace desse lado da equação e desse lado. Tá? Só que eu preciso lembrar o seguinte, na derivada, o que ocorre? Por exemplo, se eu tenho a derivada 2 pontos,
A transformada em Laplace dele vai ser quem? Vai ser S2, veja, y de S, menos, aqui eu tenho y, 0, para a direita, menos y, ponto de 0. Ok? Perceba que, nesse caso, o que ocorre é a definição para derivar a segunda. Mas se for a primeira, tem apenas o primeiro ponto, essa é a condição inicial. No nosso caso, nós vamos considerar que essas condições iniciais são todas nulas. Portanto, isso aqui ó, vai ser 0 e vai ser 0. Vai sobrar apenas S2, y de S. Aqui, ó, isso que diz essa condição. Ok? Então, aplicando a transformada de Laplace nessa equação, eu tenho aqui, ó, 3S2y de S, ó, mais, ó, SY de S, ó, menos 3y de S, que é igual a 2u de S. Tá? Veja que o y de S aparece em todos os termos, né? Vou fatorar, então eu vou ter aqui, ó, 3s ao quadrado, mais s menos 3, ó, em evidência, y de S, que é igual a 2u de S. Veja que eu tenho aqui esse y de S, normalmente nos nossos problemas, vai ser a saída e isso aqui vai ser a entrada. Então tem uma relação, né, que a gente chama de saída pela entrada, o sinal de entrada. Então quando eu faço isso, eu vou ter assim 2, 3s ao quadrado, mais s menos 3. Ó. Isto aqui ó, é uma que a gente chama de função de transferência. É uma função, né, que daqui a pouco a gente já lembra como função de transferência. Então, para eu resolver esse problema, o que ocorre? Eu preciso resolver essa fração do domínio do tempo. Né? Então, aqui eu preciso fazer o quê? Descrever, assim, ó, A mais B sobre dois polinômios. Como é que eu defino esse polinômio? Eu vou relembrar aqui uma outra maneira, não é isso? Eu pego 3s ao quadrado mais s menos 3, é igual a 0. Ou seja, eu vou resolver a equação para até descrever o comportamento desse meu sistema. Tá? Então, aqui é o seguinte, olha, o que eu posso fazer? Calcular o delta. Delta vai ser o quê? B ao quadrado, ó, que é 1, aqui, ó, menos 4 vezes A, vezes C, que é menos 3. Ó. Então, delta aqui vai ser igual a 1 mais, ó, 3, 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36, né? Então, eu tenho delta igual a 37, que é 36 mais 1. Bem, então, S aqui, olha, se eu olhar para cá, calculando a raiz, vai ser menos B, que é menos 1, mais ou menos raiz de 37, sobre 2 que multiplica o A, nesse caso é o 3. Então eu tenho aqui, ó, duas raízes, menos 1 mais ou menos. Se eu calcular mais ou menos, de forma aproximada, a raiz de 37 vai ser mais ou menos 6,1, dividido por 6. Ó, tá? Então eu tenho aqui, ó, duas raízes, S1, eu vou ter menos 1 mais 6,1, é isso? Dividido por 6. Tem um valor fazendo as contas, mais ou menos 0,8. Tá? E vou ter um S2, que vai ser ó, menos 1 menos 6,1 dividido por 6, mais ou menos, ali tem um valor negativo, menos 1,8. Tá? Você faz essas contas, pode fazer usando calculadora, não é isso? Muito bem, aí com isso eu consigo então descrever esse polinômio de forma fatorada. Né? Então eu só preciso lembrar o seguinte, a forma fatorada de um polinômio vai ser assim, ó, A vezes ax2 mais bx mais c vai ser igual a A vezes x menos x1, x menos x2. Ó. Ok? Então quando eu fatoro esse polinômio aqui, a forma fatorada dele vai ser isso. Quando A é igual a 1, praticamente fica só assim, ó. Só que no nosso caso, A não é 1, vale 3. Então eu venho fatorar. Então fica 3 vezes x menos 0,8 vezes x menos com menos vai dar mais 1,8. Tá? Então perceba que esse é a fatoração para essa expressão. Tá? Então eu posso descrever isso aqui, ó, tá? Esse 2 da seguinte fórmula: 2 sobre quem? Ó? 3 vezes x menos 0,8 vezes x mais 1,8. Aí, ó. Okay?
é isso que eu tenho que descrever como uma forma fatorada. Tá? Então aqui, se eu olhar para cá, que vai ser, a expressão vai ser x menos 0,8 e aqui vai ser x mais 1,8. Tá? Então, olha só que é legal. Você conseguiu relembrar como calcula a raiz, não é isso? Usando a fórmula de Bhaskara, né? Você conseguiu decompor e você consegue descrever a expressão dessa forma. Então, agora, com essa maneira, eu posso encontrar aqui o volume do ar. Tá? Deixa eu apagar essa parte para a gente poder continuar nosso exercício. Perceba que, ao calcular esses valores, né, isso apenas eu vou corrigir aqui, que eu fiz aquela conta aí de cabeça, depois eu olhei, corrijam, né? Menos 1,8, né? Menos 1,18, tá? Muito bem, então olha, essa expressão ela é decomposta dessa forma, tirei o 2/3, né, e descrevi essas parcelas aqui, tá? Então agora encontrar quem é o A e quem é o B. Fazendo as contas, usando o teorema do resíduo, cancelando, encontrei o valor 0,5 para o A e o B menos 0,5. Substituir aqui, ó, A 0,5 e B 0,1. Então, esses valores que eu encontrei aqui já ficou mais fácil de você encontrar o correspondente dele, né? Então, quando eu aplicar a transformar em Laplace nele, eu vou encontrar o G de T, né? Lembra que essa Y de S, o de S é o nosso G, né? De S. Então, aqui vai ficar 0,5 elevado a menos 0,8T, ok? Menos 0,5 elevado a 1,18T, né? Que é exatamente a transformada inversa de Laplace. Então, com isso, eu encontrei quem é o modelo, tá? Dessa equação diferencial. Uma coisa interessante é que eu tinha um modelo, não é isso? Apliquei a transformada, depois apliquei a transformada inversa para poder encontrar a resposta. Veja que, né, nesse exercício nós estamos juntando todos aqueles conhecimentos que nós adquirimos durante o início do curso, né, até esse momento. Vamos fazer outro exemplo para nós fecharmos? Vamos ao próximo exemplo, né? Nesse próximo exemplo eu tenho um modelo agora de uma planta que tem uma equação dinâmica, um modelo dinâmico por uma derivada de primeira ordem, né? 5x ponto de t menos 2x de t igual a 5u, né? Claro, a condição inicial sendo nula. Então a gente acabou de ver que quando eu tenho uma equação, o que eu devo fazer? Aplicar a transformada de Laplace. Para esse caso aqui, a transformada de Laplace vai ser 5s x de s, ó, menos 2x de s, que é igual a 5u de s. Né? Nós vimos aqui o seguinte, ó, que se eu tenho x ponto de uma função definida assim, a transformada de Laplace para esse caso vai ser quem? Vai ser s x de s, menos, aqui eu vou ter x de 0. Como a condição inicial é nula, pegamos apenas o operador. Tá? Percebe que aqui tem um fator comum que é o x de s. Então eu vou ter 5s menos 2 vezes quem? X de s, ó, que é igual a 5u de s. Lembrando que esse aqui vai ser sempre o denominador, nesse a gente vai explicar depois, com cuidado. Eu vou ter x de s sobre u de s é igual a 5 sobre 5s menos 2. Tá? Este aqui, ó, é o que a gente chama de g de s, que a gente caracterizou como função de transferência, não é isso? Tá? Então, aqui ainda não está na forma que eu tenho um par direto, né? Então eu preciso transformar isso aqui. Então g de s vai ser 5, tira a evidência o s, ó, o 5, fica 5 menos 2 sobre 5. Percebe que aqui está multiplicando, não é isso? Mas ele está dividindo 5 por 5. Então g de s fica exatamente 1 sobre s menos 2 sobre 5. Agora sim, já consigo encontrar um par para esta função de transferência quando aplicar a transformada inversa. Isso quer dizer que a minha g de t, ó, vai ser exatamente elevado, veja, elevado a 2 mais 2/5 de t. Ok? Então aqui, ó, eu acabei de resolver essa equação diferencial. E encontrei uma resposta inicialmente uma resposta para esta equação diferencial, usando o que? Exatamente a transformada em Laplace e a transformada inversa. Tá?
Bom, então veja que nesse momento nós fechamos aqui nosso resumo, né, inicial, mas nós passamos por etapa. Fizemos a modelagem, fizemos a transformada de Laplace, depois fizemos a transformada inversa e depois juntamos tudo isso na resolução de uma equação diferencial. Ok? Então na próxima aula a gente vai fazer vamos fazer aplicações disso, vamos estudar um pouco mais do sistema. Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula.